Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões do dia 30 de novembro de 2020. Então, o que nós vemos agora claramente, né, que aquela região onde a gente vinha aqui, uma região mais seca, ela começa a desaparecer já, os modelos já começam a mostrar que lá para o dia 6, dia 7, a gente tem a entrada de uma frente, e a gente já começa a ter aqui a formação de chuvas. Essa região é importante, né, a região aqui centro-sul do país, por quê? Porque você pega bem aqui as bacias as subbacias, na verdade, da bacia do Paraná. Então você pega aqui a bacia do Grande, bacia do Tietê, bacia do Paranaíba, e essa chuva ela é bem distribuída. Então, ao longo aí dos próximos dias, se realmente essa chuva se realizar, a gente pode perceber, né, um impacto um pouco maior nas vazões. A gente tem um solo ainda que está em decadência, aí, né, ele está caindo, esse armazenamento ele está reduzindo, mas aos poucos a gente vai observar que devemos ter aí uma recuperação. E como essa chuva ela está bem distribuída e ela tem uma determinada intensidade boa, então provavelmente, se acontecer conforme a previsão, nós teremos aí um aumento que pode ser significativo, sim, nas bacias do subsistema sudeste, principalmente aqui na bacia do Paraná. Um outro fato também interessante é que lá para o dia 7, dia 8, a gente começa a ver, ao que parece, a formação de um canal de umidade. Então a gente vê aqui esse sistema atuando na costa do Nordeste, a frente tenta avançar, mas é impedida, né? Então ela acaba aqui concentrando nessa região e trazendo um pouco aqui da umidade da Amazônia para a região sudeste. A gente pode ter aí sim, mas lá para o dia 9, dia 10, a possibilidade da formação de uma nova zona de convergência aí, uma nova zacas, mas vamos acompanhar para ver nas próximas previsões. Mas a gente já observa que realmente as coisas parecem estar mudando. Então, toda aquela noção que a gente tinha de uma primeira quinzena mais seca, já pode ser que ela não seja tão seca como nós estávamos pensando, né? Deve ter uma chuva aí melhor, mas sendo que essa chuva é bem distribuída. Agora, o único quesito seria qual a reação dessa chuva que vai ter no armazenamento de água no solo e, consequentemente, nas vazões, né? Se a gente vai ter uma resposta maior ou uma maior parte dessa água vai ser utilizada em outros processos, como armazenar água no solo, por exemplo. Ok? Olhando um pouco agora do modelo GEFS, a gente vê que aquele sistema de alta pressão ele está atuando ainda um pouco aqui próximo à costa do Brasil. Os sistemas passam aqui, mas não conseguem avançar. Mas a gente percebe, né, que a gente deve ter sim um avanço de um ou outro sistema aqui, por exemplo, esse aqui lá para o dia 14, dia 15, que deve ajudar a liberar um pouco a atmosfera, e a gente tem um avanço sim da frente sobre o país, além dessa que deve acontecer nos próximos dias, né? O interessante notar é que, pela atuação desses sistemas, pode ser que as nuvens elas não se desenvolvam tanto e os modelos acabem observando aí uma chuva prevista superestimada do que realmente pode acontecer. A gente vai perceber isso à medida que nós formos olhando as previsões ao longo de alguns dias. Então, se a gente começar a olhar a previsão ao longo de 1 ou 2 dias, esse sinal se mantém de uma chuva mais forte, ou se ele fica oscilando, provavelmente essa chuva ela não deve ocorrer se tiver uma oscilação muito grande da intensidade que está. Mas se ela ficar meio que constante, a gente vai ver sim, ou aumentar a intensidade, aumenta a possibilidade de a gente ter uma chuva aí com uma boa intensidade, ok? E olhando aqui a altura geopotencial, a gente vê claramente ainda a atuação aqui de alguns sistemas de alta pressão próximo à costa aqui da região sul da região sudeste. Te vê que alguns sistemas de baixa pressão acabam rompendo também essa barreira, e a gente fica sempre naquela gangorra, né? A gente vai ter períodos que você de chuva, uma chuva boa, bem distribuída, e períodos que a gente vai ter aí um tempo mais seco predominando sobre a maior parte do país, ok? Olhando um pouco agora a previsão do modelo GFS, a gente vê o avanço aqui
de alguns sistemas que trazem chuva para a região central do país. Lá para o dia 7, dia 8, a gente tem, né, uma tentativa aqui de conexão e a formação de um canal de umidade que depois pode vir a se tornar umas acas, mas a gente não vê assim uma definição bem clara realmente dessa formação dessas acas. O interessante é que a gente vê que a maior parte da chuva, na verdade, durante esses dias, elas se concentram aqui, né, entre Minas Gerais e São Paulo, né? Seria uma chuva mais próxima à costa, principalmente aqui pegando a bacia de Três Marias e também pegando aqui a bacia do Grande, ok? Olhando a questão da temperatura, a gente vê que nós não devemos ter temperaturas tão elevadas e também não muito baixas, né, para os próximos dias. Claro, em alguns momentos a gente tem uma temperatura mais fria e outra uma temperatura mais quente, mas na média para esse período aí, para os próximos 15, 16 dias, devemos ter temperaturas aí dentro da normalidade. Agora, o interessante notar é que aparentemente nas capitais da região sudeste a umidade relativa ela vai estar alta e isso traz uma sensação de calor um pouco maior. Então, a gente pode ter um aumento de consumo de energia, mais devido à sensação térmica do que em si a incursão, a entrada de ondas de calor ou de frio no país. Então, observando um pouco agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que ele ainda diminui até o dia 3 aproximadamente aqui na região central, depois começa a chuva a retornar e a gente vai ter uma resposta maior e provavelmente a gente vai ter uma boa recuperação para essa região aqui mais central do país. O grande destaque é a região sul, né? Aconteceram algumas chuvas aí nos últimos dias, e a gente vê aqui que principalmente a região incremental da Itaipu deu uma boa recuperada, e aqui a região das bacias do Uruguai e do Iguaçu também recuperaram bem esse armazenamento de água no solo, e provavelmente, né, nos próximos dias ainda teremos um pouco de chuva para recuperar um pouco mais também nessa região aqui, principalmente entre o Paraná e Santa Catarina. Então a gente vê, né, que esse armazenamento na região central do país ele deve diminuir essa água no solo nos próximos dias, porém a gente deve voltar aí, né, a observar a recuperação, principalmente na região de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, também aqui nas bacias do Xingu e do Tocantins, né? E isso deve, né, ter uma resposta melhor realmente entre a segunda e a terceira semana operativa, porque a gente tem o início da próxima semana operativa é que a gente vai começar a ter essas chuvas. Então, como a chuva ela demora um pouco a responder, né, porque vai ser absorvida no solo, para depois a gente ter resposta nas vazões. Então, a gente pode ser aí que o maior, né, a maior mudança mesmo que a gente vai observar seja para a terceira semana operativa e não para a segunda. Observando agora a previsão dos modelos do ONS, a gente vê claramente aqui esse sinal, né, dessa chuva mais intensa aqui na região entre Minas Gerais e São Paulo nos próximos dias, porém a gente vê que tem uma chuva aparentemente bem distribuída, né, que vai desde o Rio Grande do Sul aqui, no centro-sul do Rio Grande do Sul, pegando aqui até a região do sul da Bahia. Então a gente vê essa região aqui que é bem interessante. Quando os modelos começam a enxergar esse tipo de formação de chuva, pode ser que nos modelos de previsão aí de chuva-vazão nós tenhamos um impacto mais claro, né, mais forte, porque você tem uma chuva ocorrendo com uma determinada intensidade moderada, é uma chuva boa, né, para essa época do ano, se a gente comparar com o histórico, e essa chuva também ela está bem distribuída em praticamente todas as bacias do subsistema sudeste do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.